Olha, aqui tá o Marilton. Esse é o cara. Que a Bienal pode ser atrasada. Boa noite, Gandara. Boa noite, Marilton. E aí, já chegou o frio aí em Feira de Santana? Não, Camaçari. Camaçari, desculpa a bola fora. Hoje tá chuvoso. Mas deve estar o quê? Uns 23, 24. Que nem Maravilha. Aqui. Eu agora de noite, eu tenho um grupo que opera toda quinta-feira de manhã. E eu, como estou de chefe lá, já faz horas que eu não opero na quinta. Agora me avisaram que amanhã, 7h30, um deles não pode ir, eu tenho que ir. Não vou conseguir levantar às 7h30 com um grau negativo, sabe? Em Vacaria, que estava -8. Ah, -8. Eu vi umas imagens hoje, um bocado de lugar aí no sul aí com gelo. É tudo verdade. Não é fake. Mas eu até vou... hoje o Adriano mandou umas imagens da Vinícola Argenta. Eu já estava vi essa hora lá? Pelo amor de Deus. Mas que bonitas as imagens. Estava tudo branquinho, tudo gelado, tudo congeladinho. É muito frio, rapaz. Mas não tem problema. Tem problema é quando chegar janeiro, nossa, aqui faz 40 de temperatura. Se fazer uma fisioterapia todas as manhãs, esse cara não tem que fazer comigo, tio. Olha, ele tá só lindo. O cara, em vez de me mandar 5 da tarde, quer que eu vá às 8 da manhã. Tá louco, tio. Olha só, Barp, vou aproveitar que o Clóvis está aí. Eu não tenho nenhuma orientação tua, mirrorless e tal. Ontem eu ouvi um Papa das mirrorless, tá? Não quero mais saber. O negócio é Canon, mirrorless Canon, não é mais leve, é o mesmo peso, tá? E se as tuas fotos não estão boas, é tu que não sabe usar. Não é? Tem uma TV junto aí. Tem uma televisão aberta. É. Não... Obrigado. Tu tá falando isso pra mim, ô Gandara? Pra ti, sabe? Pra ti. Ontem, quando começou a live, eu te mandei um WhatsApp. Barp, vai lá que o Armando é o cara. Ele entende tudo de equipamento. Tu não foi, tu não assistiu, então não me vem me enrolar agora. Cara, eu fiquei às voltas com o Lightroom aqui o dia inteiro ontem. Queria quebrar tudo aqui. Então eu não vi nem a tua mensagem, velho. Mas eu te mandei, era umas 7 da noite. Olha, vai ter o Armando Vernaglia. Eu tava no kernel do produto aqui e não deu. Não. É que o Barp é o nosso especialista em usar software sem pagar. Então agora ele está tentando quebrar a Adobe. O objetivo dele agora é quebrar a Adobe. Negativo. O único programa que eu paguei foi até a versão 5.7.1 eu paguei. Paguei o Nick, paguei o Luminar, paguei todos esses caras aí eu paguei. Só quebrei, cara. Então, agora eu não pago. E terminou o assunto. Eu fico nessa versão 5.7, que para mim está mais do que bom. E depois o resto eu vejo. Se eu consigo, consigo. Se não consigo, não pago. Não pago. Já gastei mais de $1.000 nessas porcarias tudo aí e não me resolve a minha situação. Tem que melhorar as fotografias mesmo. Tu sabe, Clóvis, que tem uma versão lá na Adobe que é para universidades, custa bem mais barato. Né? A gente podia... É um almoço por mês. É 30 pila, mas é um gringo pão duro. 46. Ah, é 46 reais eu pago. É um gringo pão duro, não quer gastar. Já pago Netflix, já pago Pop, não sei o quê, já pago Net, já pago água. Eu pago isso tudo também, pô. Não dá, cara. Aposentado do Bolsonaro não dá, velho. Não tem condição. Agora, deixa eu falar. Eu dei até a dica pro Gandara.
chegou aqui uma oferta de um armazenamento em nuvem ilimitado e perpétuo, não sei, era pro resto da vida. Eu comprei e está funcionando. Eu comprei achando que estava sendo enganado. Falei assim, isso aqui tá bom demais para ser verdade, mas eu vou tentar. Mas é da onde? Uma tal de RJ Software. É daí de São Paulo. Você precisa ter uma nuvem sua, e aí ele abre uma pasta dentro da sua nuvem. E essa pasta é ilimitada. Eu estou mandando... A limitação é 650 mega por dia. Eu estou subindo minhas coisas. Todo dia eu estou subindo coisa. Tá funcionando. Tu me mandou, assim, eu acho que tu mandou domingo de noite. Foi, eu mandei para você. Você falou que estava gastando muito dinheiro com nuvem. R$1.000 por ano nós estamos gastando, né, Barp? Eu não estou gastando nada, velho. Não, o clube. O que eu gasto? Eu compro um HD. Esse negócio de nuvem, eu já... vai chover. Aí não, mas eu tenho nos HDs também. Eu estou usando lá como backup. Eu devo estar aqui partindo para o 14º HD já. E quanto custa isso aí, Marilton? Bastante, eu sou mais econômico. Eu paguei 136, é uma prestação só, ainda dividi em 12, porque eu falei, se esse negócio não prestar, quando eu suspendo o pagamento. Manda para mim também, Marilton. Manda de novo. Sim. Eu não encontro aqui. Eu não encontro. Tá funcionando. Mas como é que funciona? Tu tem que ter uma nuvenzinha? Você tem que ter uma nuvem no Google. Aí ele abre uma pasta dentro da tua nuvem. E aí coloca você como usuário dessa pasta. E no caso tinha um outro usuário também. Eu eliminei o outro usuário, que eu não sei quem é. Eliminei o outro usuário e estou usando. O que eu tinha em CD, em disquete, eu já subi tudo. Está tudo lá nessa tal dessa nuvem. Porque CD daqui a pouco não lê mais, né? Nem a pau. Não, e eu tenho aqui um monte de CD. O Gandara, o que você usa é do Google Drive? Google Drive, Mas eu tenho um aqui que tem 1 tera, é do P-Cloud. Mas aí você paga uma vez só. Eu peguei uma promoção aí, paguei 200 e pouco, e aí eu tenho lá, acabou, não tem unidade mais, é ele. O problema é que o Ganda deve ter uns 40 teras. Não, mas não é para mim, não é para mim. Eu tô em HD, mas eu vou subir para nuvem também, sabe? Eu te digo, eu tenho 16 tera de fotografia. 16 não. Eu tenho 2 de 8, mas deve dar uns 12 tera atualmente. Eu vou subir isso para nuvem, mas minha preocupação é com o clube. O clube paga 1.000 por ano. Olha, o Adriano tá jantando, rapaz. Apagou. Pode comer, né? Olha só, tá faltando a palestrante, sabe? Se ela não aparecer, eu vou ter que fazer alguma coisa aqui, sabe? Eu vou ter que acabou de entrar. Eu vou ter que cantar para vocês ou mostrar umas fotos que eu fiz para praia. Oi! Oi, Lili. Oi. Buenas! Saudades de vocês! Estamos aqui. Nós também. Saudade de todo mundo. Agora há pouco, eu estava conversando com a Márcia que nós temos que fazer alguma atividade no Clube de Caxias. Nós estamos fazendo 40 anos esse ano, né? E pode ser uma atividade virtual. Nós temos que fazer alguma coisa para se reunir, nem que seja novembro, dezembro. Faz uma projeção no drive-in. Pode ser. Fazer um drive-in. Anota aí, Márcia. Vamos fazer um drive-in. Lili, olha só, Lili, conhece esse? Ai, que linda! Olha! Boa noite. Que linda! Oi, Lu! Tudo? Vamos começar a vender coisa.
Olha só. Ó, Liliane Giordano. Aonde está o nome aqui? Deixa eu Lili, ver. tu pode fazer propaganda, viu? A Lili faz impressões fotográficas em tecidos e faz uma coleção. Olha que chique. Não sei se está virado aí o nome. Isso, está virado? Bom, tudo bem. Vamos lançar a loja virtual aí, logo, logo. Vamos fazer uma parceria aí com a Fototec, viu, Liliane? Olha aí. Nós vamos lançar a nossa loja virtual aí, a nossa coleção. Tu não tem máscara com a impressão do nosso rosto? Não dá para fazer? Dá para fazer, sim. Uhum. Aí eu quero o rosto do Paquito, que é mais bonito, essa parte de baixo, aí eu quero... Tu vai espantar todo mundo, rapaz. Lili, 8 horas e 2 minutos. Eu vou começar devagarinho essa nossa reunião de hoje. Já tem quase 20 pessoas. Tem aqui o chat, eu já vejo que tem um pessoal... Esses 4 eu vou acabar mandando uma ficha de inscrição do clube aqui de Caxias, que é o Maurício, o Lebrão. Vou tirar eles. Pode mandar. Vou mandar uma ficha de inscrição para vocês. Manda o cheque junto, viu? Tá. Manda o cheque junto. Compra o passe aí, não tem problema não. Passe. É isso aí. Olha só, hoje nós vamos aproveitar, nós vamos fazer uma reunião bem legal com a Liliane Giordano. A Lili é uma figura muito querida aqui em Caxias do Sul, né? Eu não preparei nada de apresentação e isso é uma falha minha, até podia ter preparado. Mas a gente conversou, eu e ela, e a gente resolveu. E depois eu tenho, né, Maurício? Nós temos uma notícia para dar aí, eu vou deixar o Maurício dar a notícia depois aí. Sim, tranquilo. A Lili, a gente começou fotografando, a gente se conheceu num curso de fotografia, há muito tempo atrás. Um curso de fotografia. E aí, num curso desses básicos, com o professor Cândido e tal, aí nós montamos um grupo de fotografia antes do clube para passear pela serra todo domingo. A gente saía, passeava pela serra, fotografando, acordava cedinho e saía fotografando. Aí depois eu e a Lili fomos colegas, nós entramos juntos na primeira turma do curso de fotografia da universidade, da UX, né? Curso do qual o Roberto Harst também fez parte, um dos nossos palestrantes, o Jefferson Botega, um curso que teve excelentes alunos. O pior aluno do curso fui eu, que não me formei com eles. Eu acabei rodando em história da fotografia e desisti. Tive uma crise e desisti. Não, começou a encher de trabalho e eu acabei tendo que largar o curso. Mas é uma turma ótima. Eles concluíram o curso de fotografia, eu não. E hoje, desde então, a Lili tem uma escola de fotografia, chama Sala de Fotografia. E faz N outras coisas. A Sala de Fotografia é uma das grandes incentivadoras para o Clube do Fotógrafo. Eu coloquei isso na live que teve sábado, viu, Lili? Que o clube já há muitos anos não organiza cursos básicos de fotografia, só organiza coisas bem avançadas, deixando os cursos para as pessoas que querem entrar para as escolas de Caxias, e acho que a escola da Lili é a escola mais importante. Além disso, ela tem outros méritos, né? A Lili encabeçou e levou a Câmara de Vereadores para instituir a Semana Municipal da Fotografia aqui em Caxias do Sul. É um projeto encabeçado por ela. Toda essa valorizou muito a fotografia na cidade e também é uma pessoa que está sempre ligada no assunto fotografia. A Semana de Fotografia tem sempre a mão dela, os eventos de fotografia da cidade tem sempre a mão da Liliane Giordano. E por isso que ela, o ano passado, eu estou mentindo, mas foi o ano passado, recebeu o título de cidadã caxiense. Tu nasceu aonde, Liliane Giordano? Eu nasci em Esmeralda. No Kosovo? Esmeralda?
Agora é cidadã caxiense pela Câmara de Vereadores do Rio Grande do Sul. Um título que orgulha Não, muito. entrou mais um cidadão aí, ó. O terceiro cidadão acabou de entrar. Nós estamos agora em 3 cidadãos caxienses aqui. Eu, a Lili e o Paquito. Ah, vou a merda! Tá, alguém desliga o áudio. Paquito, Paquito tem menor escutando. Oi, Lili! Vocês estão esculhambando a live. Eu não sei, desliga o áudio dessa merda! Tá, já desliguei o áudio dele. Aqui, quando ele baixa o remédio, fica assim. Já te mando o remédio. Bom, aí, então a gente convidou, eu disse para a Lili, escolhe o assunto, ela escolheu histórias de mulheres e fotografia. E eu vou pedir para a Marilise e para a Lu, que estão aqui, me ajudar a fazer a moderação, o comentário, a Carla, que está aqui também. Eu vou ficar mais quieto hoje, deixar as meninas do clube, a Cris, que está aí também, a Márcia, que está aí. Mas eu agora acabei de desligar o vídeo. Lili, pode começar. Tudo contigo. A gente te escuta agora. Se tu quiser compartilhar a tela, eu libero aqui. Eu vou querer daqui a pouquinho, então, compartilhar a tela aqui, que eu fiz uma apresentação para a gente poder seguir a apresentação aqui. Boa noite a todos, então. Fico feliz de estar aqui de novo no Clube do Fotógrafo, né? É praticamente uma segunda casa, então não tem... Eu sempre brinco que o clube é anexo da sala de fotografia, ou a sala de fotografia é anexo do clube, porque isso aí é sempre uma consequência, né? Vejo e revejo muitos alunos sempre presentes aqui no clube, e agora hoje alunas, né? Então, a minha fala hoje foi para trazer um pouco da história da fotografia e um pouco da história das mulheres na fotografia, porque percebo que ao longo da história a gente tem muitas referências de uma profissão que foi, por muitos anos, essencialmente masculina, mas que a gente teve sempre muita presença feminina, só não teve, às vezes, essa presença feminina muito... definida na história ou muito esclarecida na história. Então, o meu percurso da minha apresentação hoje, eu não defini detalhes com o Uganda, então fui brincando aqui com as possibilidades, né? E com o que eu então achei interessante para falar para vocês. Eu trago aqui uma pequena estatística para a gente começar pensando nessa estatística não só das mulheres, mas da fotografia. Um pouquinho do percurso histórico da fotografia, algumas das importantes primeiras fotógrafas. Trouxe, eu acho que uns 3 cases ou 4, talvez, bem interessantes de fotógrafas aí para a gente poder discutir, pensar nos trabalhos delas e nas histórias, né, que foram muito reflexivas aí. Algumas referências no geral e aí concluímos. Então, se eu me estender muito, vocês vão me pedindo para cortar aí, para diminuir o tempo, se eu me passar no tempo aqui, que tem bastante coisa. Então, para começar, eu queria mostrar para vocês, então, vou colocar aqui a apresentação, espera aí, que aí a gente compartilha a tela. Vou compartilhar a tela. Exatamente essa aqui. Perfeito, Lili. Entrou agora teu PowerPoint. Entrou? Uhum. Aparece só o PowerPoint ou eu preciso colocar a tela cheia aqui? Acho melhor tu botar a tela cheia, nós estamos vendo tudo aqui. Como tu quiseres, como tu quiser, dá para ver bem também. Tá bem. Aí o pessoal que está no celular. Então tá. Então, mulheres na fotografia e fotógrafas para se inspirar. Aqui o nosso percurso, então. E eu trago algumas estatísticas interessantes aqui para a gente poder pensar essa relação da fotografia e das mulheres na fotografia, né? Então, essa é uma estatística que diz que as mulheres estão em todas as áreas, na verdade, né? E na fotografia, inclusive, elas têm um índice maior aí de atuação.
mesmo que no fotojornalismo, por exemplo, as mulheres têm uma atuação numa média de 15%, ou pelo menos nesses 15% estão contempladas mulheres fotojornalistas que publicam, que conseguem publicações. Nas demais áreas a gente tem um número bem expressivo de mulheres, então, atuando. Aqui eu trago uma estatística, então, desses 13 anos da sala de fotografia, onde eu já tive, então, mais de alguns milhares de pessoas que passaram como meus alunos. E eu fiz uma média aqui de 1.123 alunos, mais ou menos, onde a gente tem 792 alunas e 331 alunos. Então, é um número bem expressivo de mulheres na fotografia, né? Então, 30% mais ou menos são homens e o restante são mulheres. Na universidade, esse número aumenta ainda. Então, eu dou aula hoje no curso de superior de fotografia da FSG e eu não tenho os números precisos, mas pela minha experiência, a gente tem mais ou menos uns 90%, eu diria que são mulheres. E a gente tem uns 10% de homens, né, trabalhando, estudando fotografia. No nosso curso de fotografia, que a gente se formou na UFS, esse número era um pouquinho mais equilibrado, né, Ganda? A gente tinha um número um pouco maior de homens, na verdade, né, do que as mulheres. Nesse período estava começando a fotografia digital, então a gente ainda vinha desse percurso do analógico, que era mais, que tinha um número menor, então, e menos expressivo das mulheres. Eu trago aqui também uma estatística que foi feita em Porto Alegre, no ano passado, uma pesquisa sobre o perfil da economia criativa voltado para o profissional da fotografia. Então, a gente tem acho que esse talvez seja um perfil geral da fotografia e que eu acho que a gente identifica não só em Porto Alegre, mas a gente pode se identificar Caxias. E em termos de Rio Grande do Sul e Brasil, acho que a gente tem mais ou menos essa mesma linha de estatística aqui. E hoje, 53% dos profissionais que atuam na área têm algum tipo de capacitação, algum tipo de curso. 37% tem curso superior, 58% são mulheres, 37% atua entre 25 e 34 anos, como uma atividade de fim de trabalho. 74% tem alcance de mercado local. 68% não possui acesso a linhas de financiamento. Isso também era uma pesquisa para saber, enfim, como é que o profissional se mantém, né, na profissão, nas suas atividades e com as questões financeiras também. 39% tem iniciativas como principal fonte de renda. 32% recebe de 1 a 3 salários mínimos com a iniciativa. 42% não possui plano de negócios. Então, isso também faz com que muitos não consigam progredir, às vezes, mais ou ter mais sucesso na sua profissão de fotografia. 89,5% não possui curso de área de gestão. E o tempo médio de iniciativas é mais ou menos 9 anos. Então, eu já passei dos 9 anos, mas não sei se vou passar da crise da pandemia aí agora. Tempo médio de iniciativa é quanto tempo dura o negócio que tu criou, é isso? Isso. É a média de tempo de vida do profissional em atuação. Então, isso é uma estatística assim, que nos deixa a refletir vários pontos aqui, né? Mas que, com certeza, de novo, se estabelece um número expressivo de mulheres aqui nesse perfil profissional. Então, dentro da história da fotografia, que eu já vou entrar alguns pontos importantes aqui na nossa história, mas é importante a gente esclarecer aqui que dentro do que a gente tem documentado na fotografia, a gente tem algumas coisas importantes, como a coleção de mestres do século XIX, do Instituto Moreira Salles, com estudos do período oitocentista. Não há nenhuma autoria feminina. A gente não tem nenhum documento que resgate essa história de uma mulher aí nesse período. No Dicionário Histórico Fotográfico Brasileiro, número 4, do Boris Kosoy, que atua entre o período de 1800 e
Se você não tem Esse uma eu tiro aqui. aproxima, 1833 a 1910, apenas 4 mulheres figuram entre centenas de homens. Na coleção Pirelli MASP, criada em 91 e considerada uma das mais importantes do país, permite pensarmos que no final do século XX, ao observar catálogos de obras premiadas e que fazem parte do acervo, vemos que dos 289 nomes, 52 são mulheres. Aproximadamente 20%, o que indica, se compararmos com o século XIX e começo do XX, um aumento na quantidade de mulheres fotógrafas com reconhecimento da crítica especializada. Como se percebe, o critério de visibilidade do século XX nos leva a selecionar, pelo menos nessa fase inicial da pesquisa, artistas institucionalizadas. Um exemplo relevante que a gente pode observar é que Dom Pedro II foi um dos grandes incentivadores da fotografia brasileira, né? Foi ele, inclusive, que deu suporte para a gente poder ter as grandes experiências do Hércules Florence, que é o nosso inventor da fotografia, né? Por mais que não tenha um reconhecimento, um grande reconhecimento ou um grande entendimento das pessoas, mas o Hércules Florence, ele é um francês que veio para o Brasil para trabalhar na expedição Langsdorff. E aí, nessa expedição Langsdorff, ele veio para desenhar e catalogar as plantas da Amazônia. E eu acho que em determinado momento ele deve ter cansado de desenhar as plantinhas da Amazônia e resolveu inventar e criar um novo processo para poder fazer a captura de uma imagem. E aí ele desenvolve, então, o processo inicial da fotografia. O Hércules Florence, então, ganha um suporte muito positivo e ganha também a possibilidade de fazer as primeiras grandes experiências da fotografia, que depois, mais tarde, Boris Kossoi, então, consegue resgatar em pesquisa e fazer as publicações, então, que o Hércules Florence seria o inventor da fotografia antes mesmo do processo da França, né, que foi criado por Daguerre, lá patenteado por Daguerre em 1839. E como Dom Pedro foi um dos grandes incentivadores, supõe-se que Dom Pedro tenha sido um dos primeiros fotógrafos também no Brasil. E, consequentemente, a princesa Isabel, que também teve aulas de fotografia nesse período, ela também seria uma das nossas primeiras fotógrafas brasileiras. Mas a gente não tem, então, nenhuma informação dentro da história, da catalogação da história, que a gente teria, então, alguma imagem de sua autoria, mesmo que tenham sido encontradas mais de 1.200 fotografias que pertenciam ao seu acervo particular do Conde Deu. Então, isso é uma das questões que traz a gente pensar, refletir e trazer, então, um pouco mais dessa história, resgatar um pouco mais dessa história das mulheres na fotografia. Algumas coisas que faziam com que as mulheres não tivessem um reconhecimento vinham desses discursos normativos que a gente tinha na época, as mulheres com as relações da maternidade, os valores da época, algumas crenças de inferioridade intelectual das mulheres, que as mulheres seriam menos inteligentes. E sim, a gente também teve muitos problemas de autoria. Como a gente sabe que muitas mulheres também ajudavam seus maridos, né, no ofício da fotografia, e a gente não tinha, então, o nome dessas mulheres, então, como um autor, né? Era sempre um coautor, né? Ou então usava-se o mesmo nome do marido, então não tinha essa ideia de autoria do feminino, das mulheres. Dentro da história da fotografia, a gente tem 3 momentos importantes que eu acho que faz com que a gente consiga entender um pouquinho o percurso da fotografia enquanto história e o percurso da fotografia enquanto, né, uma forma de comunicação hoje. Então, a gente tem a fotografia nasce oficialmente em 1839, então, patenteada por Daguerre, na França. Ela chega nesse período como uma forma de registrar
e documentar, né? A gente diz, então, que a fotografia, nesse período, enquanto conceito, ela é um registro documental. E o fotógrafo é apenas um operador de máquina. O fotógrafo não tem não é bem visto pela sociedade inicialmente, né? Porque é quase uma revolução industrial que acontece, né? Eram só os artistas, pintores, escultores que conseguiam fazer a reprodução de qualquer imagem, e daqui a pouco chega um cara com uma máquina, uma caixa preta, uma câmera obscura, e faz uma imagem muito mais rápida, muito mais prática do que era possível de fazer anteriormente. Então, ele não é muito bem aceito por essa sociedade inicialmente, e ele é tido, então, só como um operador de máquina, que quem faz esse processo todo é a máquina. O fotógrafo só opera essa máquina, né? E a fotografia começa a ganhar um espaço a partir desse momento, quando esse fotógrafo, que é só o operador de máquina, associa a ideia de que ela não é só um registro, ela não é só um documento, mas ela é talvez um pouco mais do que isso. Ela é uma forma de registrar uma existência. E aí, associada às questões da religiosidade, a gente ganha um espaço importante, né, da fotografia como uma forma de registrar a existência. Então, todo mundo que nascia, crescia, casava ou morria tinha que ser fotografado para registrar a sua existência. Sem fotografia não existia, a pessoa não existia, né? Não existe até hoje. Temos que ter fotografia para poder existir. Então, a gente passa por esse processo, por incrível que pareça, durante os primeiros quase 100 anos da fotografia. A gente inicialmente começa com esse processo documental em 1839, no Brasil até antes disso, né? A gente já tem experiência entre 1819 e 1820, e uma foto em 1826. E a gente vai com esse processo até 1925, que é quando o Einstein Kodak, depois de já ter inventado o rolinho de filme, né, da Kodak, e enfim, por vários momentos ter dado, então, a possibilidade do cinema, ou do proto-cinema nascer a partir disso, né, com essas imagens que se passava uma imagem assim, e passava rapidamente, criou essa ideia do movimento na imagem, né? Então, o proto-cinema vai nascer em 1879, o filme nasce em 1875, mas a gente vai ter efetivamente essa mudança da fotografia do vidro, do químico, da câmera obscura, a partir de 1925, quando o Einstein Kodak cria a câmera portátil. E é aí que vão surgir, então, os grandes nomes da fotografia, e a fotografia ganha um novo conceito. A fotografia ganha a possibilidade de ser uma forma de expressão. Então, acho que é bem importante pontuar que a gente tem combinações técnicas de mudança desse processo da fotografia, né, que mudam-se o processo a partir do vidro, do químico, a gente passa para o filme, e aí mudam as câmeras, os tipos de equipamento, e a gente também muda as formas de entendimento dessa fotografia. Então, o fotógrafo passa a ser um cara que já tem uma forma de expressão, né? Os artistas se utilizam da fotografia também nesse período, né? E a gente vai ter, nesse momento, os grandes nomes da fotografia. Por que nesse período os grandes nomes da fotografia? Por que a gente tem Robert Capa, Dorothea Lange, Cartier-Bresson, todos esses grandes fotógrafos que são nossas referências a partir desse período? Porque até então, nesses primeiros 100 anos, esse fotógrafo dedicava-se muito à fotografia do retrato, ou à fotografia da família. E esse retrato, essa fotografia de família, ela é uma fotografia que é importante para a minha família, mas talvez não seja importante para a família de vocês, a fotografia da minha família, né? O que passa a ser importante nesse período, de 1935, 1925, por aí, é que esses fotógrafos, eles vão sair para a rua para fotografar. A partir do momento que eles têm uma câmera pequena, portátil, eles têm a possibilidade de sair para o mundo para fotografar. Eles não precisam mais ficar refém dessa ideia da câmera obscura, grande, dos químicos, de todo esse material que fazia com que a fotografia tivesse um pouco menos de mobilidade, digamos assim. E com isso,
a gente ganha, então, muitas dessas referências dos fotógrafos como a possibilidade de registrar e documentar a história das guerras, enfim, os grandes acontecimentos sociais, políticos, culturais, enfim, da sociedade. E isso faz com que eles se tornem nossas referências, porque isso é importante para nós enquanto história, enquanto, né, conhecimento comum. Então, a gente tem esses grandes nomes a partir desse momento. Que os primeiros grandes fotógrafos a gente quase não tem documento, não tem registro, não tem informação. E se não tinha nem dos homens, imagina então das mulheres. Nem se pensa em ter mulheres nesse período aí da fotografia. E a gente vai ter então esse período do filme, do rolinho do filme, da fotografia, de 1925, mais ou menos, que a gente efetiva essa condição de usar o rolinho de filme na câmera portátil, até basicamente 2005, que é quando a gente está se formando na faculdade, né, Ganda? Tu não te formou, mas estava ali no processo, que é o processo em que a fotografia digital já tem grandes experiências, já tem experiências que vão acontecendo ao longo do tempo, né? Para vocês terem uma ideia, a primeira experiência da fotografia digital acontece em 1975, então são 45 anos atrás, mas a gente não tinha tecnologia, não tinha suporte, não tinha qualidade, inclusive, né? E aí isso vai se desenvolvendo ao longo do tempo e a gente passa a ter um marco de 2005, porque é o maior número de vendas de câmeras fotográficas mundialmente conhecido, dezembro de 2005 e dezembro de 2006. Então, entre 2003, 2004 e 2005, a gente passa por essa grande mudança da fotografia do filme para a fotografia digital. É sempre uma mudança, é sempre um período, não é uma data, não é um dia, não é um movimento só. A gente tem um período que vai haver essa mudança. E aí sim, então, de 2005 para cá, nesses últimos 15 anos, a gente está trabalhando, então, com a fotografia digital. A fotografia digital, ela traz um terceiro momento de conceito para a fotografia também. A fotografia já não é mais só uma operação de máquina, o fotógrafo, né, um operador de máquina, já não é mais só um registro documental, ela já não é mais só uma forma de expressão, mas ela é, sim, já considerada uma forma de comunicação, né? Ela já, a partir disso, a gente entende que a fotografia tem um período de linguagem fotográfica, né? Mas a gente tem que pensar que nesses 15 anos que a gente viveu da fotografia digital, muitas e muitas coisas mudaram, muitas e muitas coisas evoluíram, né? E a gente está no momento em que talvez a fotografia esteja passando a ser por um processo que ela venha a ser uma língua. Quando a gente está falando de uma linguagem, eu vou para a Rússia e aí eu não tenho entendimento nada de russo, mas eu consigo me comunicar com o meu português, meu portunhol, meu inglês, enfim, pela minha língua de sinais, eu consigo dar um jeito de me comunicar na Rússia. Mas se eu tiver que ler e entender talvez um pouco mais sobre o russo, eu talvez tenha bastante dificuldade porque eu não conheço a língua, não tenho entendimento. Então a gente está passando por um momento em que a fotografia talvez venha a se tornar uma língua. Já existem estudos, né? Já existem pesquisas com relação a isso, né? E a gente não sabe o que vai acontecer, mas pode ser que sim, né? Que a gente precisa entender um pouco mais sobre a imagem, entender um pouco mais sobre esse processo que a gente está vivendo hoje, né? Que nós já estamos no meio das fake news, no meio de tantos processos que são difíceis, né? Com relação ao entendimento da imagem. Então, não sei, né? O futuro não nos pertence por enquanto, ainda mais agora, né? Nem temos mais futuro por enquanto, só temos hoje. Amanhã não sei, tá difícil. E aí, então, eu trouxe para vocês, né? Depois desse breve histórico aí, algumas das grandes mulheres da fotografia, do percurso da fotografia aí, que começaram. Eu trouxe a Constance Talbot, que foi, então, considerada a primeira, ou uma das primeiras, pelo menos, fotógrafas, porque ela vai estar junto com o marido, William Talbot,
que faz as primeiras experiências de fotografia, então, na França. Então, eu acho que talvez seja uma das grandes mulheres da fotografia, né? Acredita-se que ela foi a autora da primeira fotografia feita por uma mulher, uma imagem de versos do poema Thomas Moore. Então, essa... E não temos muitas fotografias dela, temos só, talvez, esse retrato dela aí e algumas imagens que a gente não consegue, não tem identificação, a gente não tem mais registros. A gente tem algumas mulheres bem importantes, como a Margaret, que é considerada uma das... É a primeira mulher que publica, então, na revista Life. Ela é americana, nasce em 1904 e veio a falecer em 1971. Então, vocês veem que é bem no período de que aqui a gente tem a Constance em 1839 e a gente não tem grandes nomes nesse período todo, quase 100 anos depois é que a gente vai ter, então, algumas mulheres em destaque. A Margaret era uma destemida, assim, a gente tem imagens bem interessantes dela, né? Aqui no alto dos prédios mais imponentes de Nova York, aí fotografando. E alguns dos trabalhos dela super interessantes, assim, um pouco com essa... com humor meio sarcástico, assim, de algumas coisas, assim, que ela trazia na sua fotografia. Vocês têm alguma pergunta, alguma coisa sobre a história da fotografia aí? Alguma informação? Vocês querem saber mais alguma coisa? Não, tá aberto para perguntas, tanto escrito aqui quanto via oral. Nós temos, a Marilise fez uma sugestão de filme aqui, mas ainda não tem perguntas, podemos seguir. Tá bem. Paquito. Olha, ao mesmo tempo que são fotografias bem trágicas, elas são um pouco cômicas assim também. A Morath, Indy Morath, que é uma fotógrafa austríaca, que nasceu em 1923. Também uma das importantes fotógrafas, né, que começaram. E tem fotos muito... Eu acho que a composição, o trabalho dela é muito parecido assim com o Cartier-Bresson, assim, essa coisa muito arquitetônica, assim, muito cuidada, tem muitos elementos assim com dessa composição definida, assim, de contrastes, dos tons de cinza, né? Posso fazer uma pergunta agora? Pode. Para não perder o fio da meada aqui. Tu tem notícia se essas fotógrafas do começo do século XX, que hoje tem o trabalho estudado e reconhecido e é assunto para estudo, se elas já tinham esse reconhecimento na época que elas fotografavam, ou o trabalho delas se tornou público e objeto de estudo mais adiante? Ou elas já quando elas começaram a fotografar, elas já se tornaram famosas nessa época, ou o trabalho delas foi ser reconhecido depois? A grande maioria é reconhecido depois, né? Porque talvez elas tenham, como essas fotos aqui da Morath, são fotografias muito de uma composição muito precisa, muito delicada, assim, muito cuidada, né? Mas e aí acabam sendo objetos de estudo, assim, de determinados desse detalhe da imagem, né? Desse cuidado com a imagem. Muitas delas começam por aí os estudos referentes ao trabalho delas. Mas o que acontece é que elas ganham uma atuação profissional sempre muito ao lado de grandes fotógrafos. Ou é o pai, ou é o tio,
ou, enfim, elas estão sempre associadas à ideia de um fotógrafo que tem na família, né? Então, elas não surgem assim do nada, por acaso apareceu uma fotografia, né, uma câmera fotográfica, elas se tornaram fotógrafas. Talvez a Cameron, a Margaret Cameron, tenha se tornado uma fotógrafa com mais idade, porque ela começou aos 48 anos, e ela não tinha uma referência familiar, especificamente, porque ela começa a fotografar com a filha dando uma câmera fotográfica para ela aos 48 anos. E aí sim vai ter um reconhecimento do seu trabalho, das suas atividades, também num tempo posterior, né? Algumas delas são da alta sociedade, então elas começam fazendo alguns trabalhos nesse meio social, e aí por isso também elas acabam tendo algum reconhecimento, né? Porque elas são amigas de galeristas, né? De alguma pessoa importante que traz para o universo da arte, muitas vezes. Então, nesse momento, elas conseguem ter uma visibilidade maior. Mas a gente não tem, assim, um grande reconhecimento, assim, do nada, assim. Sempre, né, tem alguma associação por trás desses nomes. O Clóvis está colocando aqui, Lili, que a Amora trabalhou na Magnum, que seria uma forma de reconhecimento, né? Isso, ela é uma das primeiras, ela é a primeira, eu acho, fotógrafa austríaca, com certeza, que vai para Magnum, e eu acho que ela deve ser a quarta mulher que vai ser reconhecida na Magnum, tá? Eu tenho alguns detalhes de todas as histórias aí que eu não sei, não lembro de cabeça todos, mas é mais ou menos isso. Então, mas isso também mais tarde, né, depois de um grande, né, processo de trabalho, aí elas conseguem. A Gerda Taro, então, que praticamente não teve um grande reconhecimento, enquanto Gerda, ela tem um reconhecimento, eu acho que talvez muito mais tardio que as outras, porque ela trabalha e assume o nome que ela e o marido criam como Robert Capa. Então, ela é uma Robert Capa. Ela não tem o nome de autoria dela, né? Ela assume a autoria dessas fotografias que seriam com esse nome Robert Capa, que é o que a gente conhece, até hoje a gente fala, né, de grandes fotógrafos, a gente fala, é o Robert Capa, livros do Robert Capa, associações do Robert Capa, tudo com o nome do marido, né? Com esse nome, que na verdade o marido também não é exatamente Robert Capa o nome dele, né? Eles criam juntos esse pseudônimo e aí trabalham a partir disso. Então aqui aparece ela e ele, né? Ambos juntos. E aí fizeram um par fotográfico, mas a gente sabe que algumas imagens, então, bem definidas, seriam imagens que ela fez. Talvez pela delicadeza, por esses contrastes, né? Essa coisa mais de contraste, assim, dos horrores da guerra, né, que ela acompanhava. Então, tem coisas bem interessantes aí. A Hilla Becher também trabalhou uma vida com o marido, então ela tem sempre a associação, eles nem têm uma autoria separada, independente, eles têm uma autoria comum e conjunta. E eles criam o trabalho, os projetos deles em conjunto, e saem fotografar e publicam juntos o trabalho o tempo todo. Então, isso mostra já uma certa importância, uma certa relevância dessas mulheres, colocando já o seu nome junto com o do marido para fazer publicações, né? O que não era comum. Então, eles têm um trabalho muito legal, eu sou super fã do trabalho deles, que eles fazem esses conjuntos de imagens que eles vão fotografando, né, em muitos lugares, assim, de diversas formas, essas coisas de arquitetura, né, e trazem isso como se fossem objetos uma pequena coleção de objetos. E que não são no mesmo lugar, numa mesma situação, são diversos objetos em diversas situações. E aí, em algum momento, eles também fazem um outro tipo de trabalho, não só dessas pequenas coleções, mas dessa multiplicação de fotos, né? Dessa quantidade de fotografias que eles fazem.
eles sobrepõem imagens, eles fazem, né, com longa exposição, então tem vários projetos interessantes aí do trabalho deles. A Joana Biarnés, esse é outro caso que quem fotografava era o pai, e aí o pai precisa de uma assistente, e ela começa então a fotografar como assistente do pai, e se torna assim uma das grandes fotógrafas da Espanha. Eu acho que também ela não sei se ela não vai para Magno também, eu acho que talvez ela vá para Magno também. Ela é super reconhecida como uma fotógrafa dos Beatles, porque ela acompanhou por muito tempo o trabalho dos Beatles, de outros artistas, então ela tinha ela tinha uma passagem tranquila nesse meio das artes, né, da música, e aí ela registrou muitos artistas. Ela é espanhola e teve esse reconhecimento, então, pelo pai. A Cristina Rodeiro, que também é uma grande fotógrafa da Espanha, ela também é uma das primeiras que vai para Magno, eu acho, se eu não me engano. E ela tem uma fotografia muito delicada, assim, no sentido de que ela também tem uma composição, uma coisa muito clean, assim, muito limpinha as fotos dela. Então, é muito legal o trabalho dela. Ela nasce em 1949 já. E aí vem uma das fotógrafas mais intrigantes, assim, que é a Daiane Arbus, que eu acho que é um dos nossos cases, então, para a gente poder trabalhar um pouquinho. Vocês conhecem a Daiane Arbus? E as histórias dela? Então, a Daiane Arbus nasce em 1923 e veio a falecer, então, em 71. E é muito interessante porque eu gosto muito dessa frase dela, que ela diz que a fotografia é um segredo sobre um segredo. Quanto mais ela te conta, menos você sabe. Eu acho que é mais ou menos por aí, né? Quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe. Quanto mais a gente fotografa, menos a gente sabe de fotografia. Ela vem de uma família que tem bons recursos, né? Uma família que tem uma grande loja de departamentos em Nova York, e ela conhece inclusive o marido nessa loja de departamentos. Ele é diretor de arte e fotógrafo, e a família não tem bons olhos para esse relacionamento, então eles ficam se encontrando às escondidas entre os 15 e os 19 anos. E aí, aos 19 anos, que ela ganha uma certa independência, ela, então, assume esse relacionamento com o marido, que é fotógrafo, e aí ela passa, em determinado momento, a ser uma assistente desse marido, né? Uma auxiliar desse marido. E aí começa uma vida meio que, né, em paralelo ali na fotografia. Ela diz que a beleza em si é uma aberração, um fardo, um mistério, até para si mesmo. E a história dela é muito interessante, assim. Eu vou passar tem um filme, não sei se vocês já assistiram, um filme que retrata a vida dela. Alguém já assistiu? Não. É um filme que chama Pele. Sim. Deixa eu... O pessoal do clube já comentou também. Deixa eu passar aqui. Ela filmava pessoas do circo, né? Isso, fotografava pessoas do circo. Sim. Deixa eu pegar aqui um pouquinho. Acho que já foi comentado. Anões, aberrações, cabeções, gigantes. Isso. Deixa eu pegar, se eu consigo pegar aqui, ó. Eu acho que foi comentado há uns anos atrás no clube. Deixa eu colocar... Não é esse aqui. Aqui. Se abre. Vocês estão vendo aí?
Nós estamos com a tua tela do PowerPoint ainda. Então eu vou ter que compartilhar de novo. Deixa eu só abrir aqui, então, para mim mostrar o videozinho para vocês. Deixa eu ver se ele abre aqui, que eu já compartilho de novo. Mas o filme é meio ficcional, né? Como? O filme é meio que ficção, é uma mistura de... Sim, com certeza, né? Deixa eu compartilhar aqui. Aqui. Agora sim. Agora... What do you photograph, Diane? Oh no, I'm not the photographer. My husband is. What is it, Grace? There's something wrong with the plumbing. Your dog's hair is in the pipes. It's causing problems with the plumbing. Come back tomorrow night. I'm ready to take some time off from the business. What are you going to do instead? Take some photographs of my own, Of what? our neighbors. Hello? I saw you through my window. Right away, I wanted to take a portrait of you. Why would you want to take a portrait of someone you've never seen? It scares me. I unbuttoned my dress on the porch tonight. I'm your wife. I shouldn't do that. Alan tells us you're doing a photo study, an art project. Yes. Profissional. Bota fundo, bota não sei as coisas. É a casa dele, isso aqui é a casa, isso aqui. You trying to seduce me, Diane? I like it. Is that why you came up here in the middle of the night? You want me to just watch my family fall apart? You encouraged me to do this. I encourage you to take a few pictures. What's next? Are we going to house a circus when it comes through town? I wanted you to be a part. To what, Diane? Não conhecia. Não conhecia, interessante. Tem ele na HBO. HBO Go. Tem ele atrás. É pele, tipo pele de bicho, assim, pele... Então, na verdade, o que acontece? Ela começa, então, na vida da fotografia com o marido, nesse processo de criação de moda, porque é uma das experiências dela, né, com a grande loja de departamentos do pai, e eles fotografam, então, por muito tempo, ela é assistente, depois ela começa a fotografar, então, efetivamente com ele. E aí, ela, em determinado momento, a história mais fictícia do filme, pelo menos, ela conhece um vizinho que trabalha no circo, que é esse cara todo peludo, né, cheio de pelos, e ela se sente muito atraída, muito, né, instigada a conhecer, a entender mais sobre essa história e até mesmo registrar isso. E ela acaba, então, se envolvendo, vai conhecendo esse vizinho, esse cara, e ela acaba se envolvendo, então, com vários artistas que estão relacionados ao circo naquela época, porque eram tidos como aberrações, né? Eram anões, eram pessoas que tinham corcundas, enfim, pessoas estranhas, digamos assim, e que, como não eram bem vistos na sociedade, participavam de atividades no circo.
Deixa eu compartilhar minha tela aqui de novo da aula para vocês. E o peludo é o Homem de Ferro. O peludo é o Homem de Ferro. E aí, então, ela começa as suas fotografias aí, registrando, né, o seu processo artístico, digamos assim, registrando esse mundo que é um mundo das artes, então, né, desses artistas aí do circo, dessas famílias um pouco estranhas, digamos assim, né, não convencionais, e ela passa a fazer uma fotografia não mais tão preocupada com questões técnicas. Ela, inclusive, usa, em muitas delas, um flechão, assim, um flechaço na cara da pessoa. E, tecnicamente, as pessoas criticam, né? Acham que aquilo não é bem... não é uma boa fotografia, né? Mas ela não está muito preocupada. Sim, posso fazer um comentário, Li? Sim, sim. Não, eu acho que é interessante a gente até poder depois, em outras reuniões, a gente falar até aquela Diante da Dor do Outro, né, do livro da Susan, porque que esse tipo de assunto, assim, o bizarro, né, o bizarro já chamava atenção nos circos, né, então, como isso passa para a fotografia, né, então, não sei se parece que é os excluídos que passam a ser incluídos pela fotografia, assim, desde travestis, a pessoas com deficiência, né? É uma estética, eu acho, de tentar incluir, mas ao mesmo tempo de chocar, né? Com coisas mais, entre aspas, na época, ou não consideradas normais, né? Isso. Estranhas, né? Não eram, causavam sempre um estranhamento, né? Bizarro, né? Uhum. Até tem uma fala aqui de uma fotógrafa, Lisette Model, que diz que desde o início ela, Diane, começou a fotografar de forma completamente diferente das outras pessoas, mas ela queria essa diferença, era uma diferença pré-concebida. Em todas as circunstâncias, o trabalho era original e único. E até tem uma fala da Sontag aí depois, mais adiante, eu acho. Ah, sim. Então... Lili? Diga. Não, a Lu estava falando dessa coisa do bizarro, né, do diferente, mas me chama muito a atenção no trabalho dela, como na foto anterior, se tu puder voltar uma, ela sempre colocava o título assim, né, Albino engolindo espada num parque de diversões. Ele era o título da foto, ele era totalmente descritivo, não tinha nenhuma conotação de valor ou, sabe, pessoa estranha engolindo espada. Isso me chama muito a atenção nas fotos dela, porque a gente às vezes se esforça para colocar um título poético numa foto e os dela são uma descrição. Qual é a foto? É a foto do albino engolindo uma faca. Então, acho isso bem interessante, assim, diferente de outros trabalhos que dão um título mais poético às suas fotos. E eu acho que é uma característica não só do título, mas muito relacionada à questão da fotografia dela. Ela é uma fotógrafa, ela esquece muito esses padrões estéticos, esses padrões técnicos, e ela se atira para registrar uma coisa meio que para ela causa um certo estranhamento, talvez ela vai lá e clique, fez a foto, né? E aí depois ela descreve isso assim, nua e crua, né? A descrição é nua e crua da imagem. Então, acho que... E aí, tipo, ela faz isso meio que fugindo desses padrões mais da sociedade, dessas questões estéticas que ela viveu muito tempo dentro da loja de departamentos, dentro da sociedade, né? Então, ela meio que cria um processo de libertação disso tudo, né? E diz, não, vou me libertar desses padrões de beleza, desse mundo, né, da sociedade, e vou criar um mundo, né? Vou mostrar para a sociedade esse outro mundo que existe aqui. Uhum. Então, ela mostra tu vê que me parece que sempre tem uma questão
da própria moda, das questões da própria sociedade que estão incluídas assim nesse registro dela, né, nesses retratos. Posso falar? Pode? Quando eu assisti o filme, a impressão que me deu, embora sabendo que o filme é um tanto quanto romantizado, romantizado também, mas no âmago mesmo eu entendi que ela fazia a assistência da fotografia de uma forma mecânica, como um trabalho mesmo. E quando ela começa a fotografar e produzir o próprio material dela, ela começa a fazer um contraste com o mercado para o qual ela trabalhava. Ela trabalhava para coisa de beleza, tudo certinho, tudo arrumado. No filme mesmo tem algumas passagens onde o marido pergunta para ela sobre um conjunto de mulheres passando roupa, todas com as roupinhas todas ajeitadas, coisa e tal, e fica um contraste bem característico aí, porque ela parte para o bizarro, para o totalmente fora do contexto, o feio, vamos dizer assim, né? Uhum. É meio que uma revolta, né? A fotografia dela é meio uma revolta. E eu acho que talvez seja por isso que seja tão interessante a gente pensar nela como uma artista ou no trabalho dela, né? Porque, na verdade, assim, se a gente for pensar na questão estética ou na questão técnica, talvez não seja a melhor fotografia, né? Eu adoro essa foto aqui. Eu acho, assim, uma foto de uma sensibilidade, ao mesmo tempo que é uma coisa meio assustadora, é uma coisa muito sensível, assim, a pessoa conseguir... Ela está ali meio que espectadora daquela cena que ela está inserida ali, né? Está dentro daquela situação ali, E eu acho que ela transita muito por essa questão da sensibilidade de estar presente e ao mesmo tempo ausente daquela cena, porque ela faz uma fotografia muito próxima das pessoas. E isso me chama muita atenção, porque eu acho que é muito interessante, assim, é difícil a gente se sentir ausente numa cena em que a gente está muito presente, que a gente está constituindo parte daquela cena, né? Tu tem que se colocar muito fora desse contexto para poder registrar isso. Lília, as fotos dela são todas com pessoas? Praticamente, né? A gente tem algumas outras coisas de registros que daí eram das fotografias publicitárias e de moda que aparecem assim com o marido. Mas desse trabalho que faz parte desse reconhecimento dela como fotógrafa, como artista, é praticamente todos com pessoas e pessoas nessa situação mais estranha, assim. Sim, mas é que ela faz uma equivocação, eu acho, entre a moda, né, e os excluídos da moda, e a gente vê que essa estética até hoje, né, tem, esses dias eu vi uma modelo com vitiligo, quer dizer, é uma coisa que esteticamente seria inconcebível e hoje, né, passa a ser algo esteticamente interessante, né. Então, é bom ver essa origem já desde aí, né? Porque que bom que a arte faz isso, né? Que quer dizer, cria novas possibilidades, né? E até uma contravenção cultural, né? Existia um assunto e ela vem com uma coisa diferente, assim. Que bom seria se a contravenção fosse só na arte, né? Não nas políticas, enfim. Mas sim, acho bem interessante esse exemplo, assim, acho bem rico. É super interessante a gente pensar que naquela época, assim, ela vem com essas imagens que talvez ela tenha recebido, assim, ela tenha que ter vencido uma gestão de críticas ali, né? E eu acho que talvez ela nem tenha vencido, porque ela comete suicídio, né? Ela é uma fotógrafa que vive um processo muito forte de depressão. Ela se separa do marido, né? E em determinado momento, e aí, um ano, 2 depois dessa separação, ela comete suicídio. E ela morre jovem, 40 e poucos anos, assim, então ela tem um período curto de atuação e de criação nesse processo fotográfico.
Mas não sei, assim, palpite meu, né? Mas eu acho que o gozo dela é a crítica, né? É provocar a crítica, né? A crítica e o estranhamento. Acho que... E foto parece atuais, né? Uhum. Contemporâneas, assim. E a gente está falando de fotografias que foram feitas na década de 60. Então, Arbus opta por uma dimensão estética trágica da fotografia, instala-se a desordem. Sua estética fotográfica ultrapassa esse sintoma e se configura como um gesto político, uma intervenção social. É interessante que aqui tem os dois nus e tem mais uma pessoa nua lá na parede, olha. Na casa. Então, a Susan Sontag aqui fala sobre a exposição de Arbus, que perfilava monstros seletos e casos extremos, na maioria feios, com roupas grotescas ou degradantes, em ambientes desoladores ou áridos, que se haviam detido para posar e muitas vezes para olhar com franqueza, com segurança para o espectador. Sontag nos ajuda a perceber que as fotos de Arbus solapam a política de um modo igualmente decisivo ao sugerir um mundo em que todos são forasteiros, inapelavelmente isolados, imobilizados em identidades e relacionamentos mecânicos e estereotipados. As fotos de Arbus, com sua aceitação do horrível, sugerem uma ingenuidade que é ao mesmo tempo tímida e sinistra, pois se baseia na distância, no privilégio, num sentimento de que aquilo que o espectador é solicitado a ver é de fato outro. E aqui eu coloco, então, a referência, então, do filme. Então, se alguém falou que tem disponível no HBO, isso? Isso, tá na HBO. Eu tive dificuldade para assistir o filme, assim, eu tinha assistido já há algum tempo, e eu acabei assistindo uma versão italiana, que foi bem difícil para mim fazer essa versão italiana aí, mas eu entendi. É a linguagem, né? Eu entendi a linguagem, não entendi a língua, mas entendi a linguagem. Cidadã caxiense, italiano, parla. Aí eu trouxe outro case que eu acho que é super interessante, assim, para a gente pensar na fotografia, no processo de trabalho, né? E nessas experiências ao longo da história aí. A Sophie Calle, que eu não sei se vocês conhecem também. A Sophie é mais do que uma fotógrafa, é uma artista, né? Ela é francesa, nasce em 1953 e ela é muito inusitada, assim, tudo que a gente pensa, tudo que a gente tem de referência do trabalho dela é super inusitado. Para não dizer que é meio maluco, assim, né? Então, a Sophie tem um trabalho que é super interessante, que ela convida mais de 100 mulheres para interpretar uma carta de rompimento que recebeu do ex-namorado, o escritor Gregory Bourdieu. Terminou o relacionamento através de um e-mail, finalizando o texto com "cuide de você". E aí ela pede para as participantes que analisem a carta profissionalmente. Queria jogar com a frieza do vocabulário técnico e não que as mulheres expressassem seus sentimentos por mim, diz a artista. É a arte fazendo o papel de dar a volta por cima, a vida como uma obra de arte. E aí ela recebe, então, essas cartas dessas mulheres, então, que seriam a carta-resposta do e-mail para o ex-namorado. E aí, então, ela faz uma grande exposição em Nova York, falando sobre as diversas possibilidades de histórias e narrativas que foram construídas, né, constituídas a partir da ideia de que cada uma respondeu de uma forma. Então, é uma exposição gigante que ela faz, contando com vídeos, com depoimentos, com cartas, com e-mails, enfim, com gravações. Ela é uma artista que começa, né, desde de cedo, nasce com desejo de criação,
e do que da necessidade de ceder às próprias obsessões, de viver a própria vida exatamente como ela a entendia. Viver parecia-lhe sempre primordial, e um grande número de empreendimentos aos quais dedicava a maior parte do próprio tempo se destinava só a ela, não sendo nunca mostrados a ninguém. Ela tem muitas coisas interessantes, assim, porque ela fazia mini experiências, né, com classificações, hábitos, com algumas coisas de curta duração e algumas coisas de muito tempo. Então, uma das histórias dela é que desde os 14 anos, ela guardava todos os presentes de aniversário ainda fechados e classificava de acordo com o ano de entrada na prateleira que os abrigava. A adulta organizava todos os anos um jantar de aniversário no qual o número de convidados correspondia à própria idade. Então, ela tinha umas coisas meio malucas, assim, metódicas, de coisinhas pequenas que ela ia constituindo como narrativas, assim, de imagens e de projetos e de experiências artísticas. Por vezes, impunha a si mesmo um regime cromático, comendo durante um dia alimentos de uma única cor. Laranja na segunda-feira, vermelho na terça-feira, branco na quarta-feira, verde na quinta-feira e assim por diante, até alcançar o domingo. Em outras ocasiões, observava divisões analógicas baseadas em letras do alfabeto. Então, vivia dias inteiros sob o signo do B, do C, do W, do enfim. Outra experiência consistia em aprimorar o modo de vestir do Sr. L. Então, ela encontra um senhor desconhecido numa reunião e ela acha que o cara é um cara bonito, né? Que é um cara interessante, assim, mas ela acha que o cara, ele se veste mal, que ele é um cara mal vestido. Então, ela começa a enviar presentes anônimos para ele. Em princípio, todo Natal, ela manda um tipo de roupa que seria interessante ele usar. Então, ela manda uma gravata, uma blusa, uma camisa, manda roupas para ele. E depois ela acaba, então, meio que fazendo uma perseguição desse cara para identificar se ele vai usar esses presentes que são anônimos. E aí o grande prazer é ver, então, ele usando algum dos presentes que ela mandou para ele. E ela faz isso por anos, né? Ela tem sempre nos projetos dela, nessas mini experiências, ela tem registros fotográficos e escritos, muitos diários, assim. Então, depois de adquirir um carro, ela tem início seus primeiros planos loucos, produzidos por um impulso irresistível, viver 15 dias em cada estado do país, sustentando-se com trabalhos temporários. Esse ato sem nenhum significado, totalmente arbitrário, no qual Maria se engaja durante 2 anos, coloca em contato com a fotografia, tendo ganhado uma câmera de um companheiro de viagem, começa a fotografar, descobrindo algo que lhe dava prazer. Então, ela tem, em determinado momento, ela faz experiências, assim, muito interessantes, que uma delas, ela fotografa sua cliente, faz anotações a respeito de todos os seus movimentos sem desprezar nada. Desse modo, ações microscópicas ganham um novo significado e gestos rotineiros recebem uma carga de rara emoção quando lê o exaustivo relatório final. Maria tem uma sensação de estranhamento, parece-lhe ter se transformado em uma criatura imaginária. Ela vai, ao longo das suas experiências, se identificando e criando um universo imaginário, assim. Em um momento, ela resolve de ser camareira de um hotel e começa a registrar tudo que ela encontra dos hóspedes nos quartos dos hotéis. Então, ela faz meio que um trabalho que ela chama de reflexões sobre a privacidade. Às vezes ela registra as pessoas também dormindo. Ela faz anotações nesses registros. E uma dessas pessoas que ela registra no hotel, que ela identifica no hotel, ela ouve ele falando que ele vai pegar o trem e vai viajar
e ela resolve de pegar as suas malinhas e seguir o cara e vai atrás dele de hotel em hotel, depois na outra cidade, pega o trem e vai até encontrá-lo. Registra a vida dele meio que como se fosse um detetive, assim. E ela realiza uma arqueologia do presente. Reúne informações sobre os clientes. Alguém ia falar? Não, acho que o Badalotti fez algo no sentido de acompanhar algumas personagens do metrô de Nova York, né? Isso, bem interessante. É meio que seguindo as inspirações da Sophie. Pode ser. Reunindo informações sobre os clientes a partir dos objetos encontrados no quarto e ao tentar reconstruir a essência de algo a partir de fragmentos brutos. Então, aqui tem vários dos fragmentos que ela registrava, então, nos quartos de hotéis. E outra experiência é que um homem tenta se insinuar para ela e ela resolve de ser uma dançarina de boate. E aí ela trabalha como dançarina e pede para uma amiga fotografar ela e registrar ela, e ela tenta registrar os clientes que perseguem ela ou que encontram ela. Ela trabalha meio que como a prostituta nesse período aí, até que que um cara vê ela fotografando e registrando e acaba batendo nela e quebrando a câmera, uma confusão. Mas ela diz que é uma imagem anônima do desejo. E aí, então, ela vai constituindo vários papéis e trocando papéis, aí, reformulando, né, sua identidade, né, ao longo das suas histórias. Esse é um dos registros, então, que ela faz de um dos clientes, digamos assim, desse período que ela é dançarina. Fotografa-o sem parar. A fotografia não tem aqui a função perversa do voyeur ou do arquivista. Serve apenas para dizer aqui, em tal hora, em tal lugar, debaixo de tal luz havia alguém. E simultaneamente diz também, não havia nenhum sentido de estar aqui. Nesse lugar, nesse momento, de fato, não havia ninguém. Eu que o segui. Posso garantir que não havia ninguém. Não se trata das imagens lembrança de uma presença, mas das imagens de uma ausência, a de quem é seguido, a de quem o segue, de sua ausência recíproca. E aqui tem outros trabalhos dela, outras imagens, muitas anotações, né? Ela tem muitas anotações do dia a dia, do cotidiano. Muitas imagens. Essa é ela. Cansaram aí? Tá todo mundo quietinho? Ninguém foi embora ainda? Tenho mais uns 2 cases, 3. Eu tenho vários cases, mas eu tenho mais uns 2, 3 aí que dá para contar e aí eu posso terminar, se vocês quiserem. Senão a gente pode continuar mais um pouco. Seguimos, tudo bem aí? São 9h15. Em geral, a gente vai até umas 9h30, para não matar o pessoal. Mas seguimos, tá interessante. Alguma pergunta aí? Alguma coisa? Não, estamos acompanhando. Cindy Sherman, então. A Cindy Sherman nasce em 1954. Ela é uma americana. E é autora dessa fotografia que se eu não me engano, é a 4ª fotografia mais cara que foi vendida no mundo. É um autorretrato. E ela trabalha basicamente com autorretratos. É uma transformação, transformações na sua identidade. Ela trabalha muitos dos seus retratos, seus autorretratos, são inspirados em palhaços, em artistas, em cores. Tem muitas identidades.
Através da fotografia, você pode fazer as pessoas acreditarem em qualquer coisa. Então, não é a câmera fazendo, e sim a pessoa que está atrás dela. Algumas pessoas usam a câmera para documentar o que elas veem, mas eu acho mais interessante mostrar o que talvez você nunca vai ver. Ela é famosa pelos autorretratos que discutem de diversas formas os papéis impostos às mulheres pela sociedade, pela mídia, pela arte. É considerada uma das artistas mais importantes da atualidade, tendo exposto suas obras nos principais museus do mundo e trabalha regularmente em projetos de fotografia e vídeo desde os anos 70 até os dias de hoje. Também tem um vídeo dela aqui, que é interessante, vocês podem procurar documentários sobre ela. O centro da operação não mais para a problemática do sujeito, mas para o tema e para a estruturação da composição. Esse é o trabalho da Cindy. Aí eu tenho outras tantas fotógrafas aqui. Eu acho que essa aqui é uma das fotógrafas que é muito interessante em termos de autorretrato, assim. Ela é uma fotógrafa que vem a falecer muito jovem, mas que é inspiração para vários artistas aí, fotógrafos, que dizem... Ela diz que as coisas parecem engraçadas porque minhas fotos dependem de um estado emocional. Eu sei que isso é verdade e pensei nisso por um longo tempo. De alguma forma, isso me faz sentir muito, muito bem. Ela tem uma linha de fotos de autorretratos mais... Trabalha muito com a longa exposição, com esse movimento do corpo. Algumas sobreposições. Lili, uma pergunta para ti, assim, já que tu estuda bastante fotógrafas mulheres, o que tu considera importante as mulheres nessa arte? Assim? O que, na tua opinião, acrescentaram, né, com a participação das mulheres? Na verdade, eu acho que a gente a gente perdeu muito dessas referências das mulheres ao longo da história, justamente porque se tinham muito esses preconceitos, essas pré-determinações da sociedade, né? Na fotografia também é mais uma das formas que a gente tem de não estar tão bem posicionados, digamos assim, na história, né? Porque a gente tinha sempre essa coisa de que tinha que estar atrás de um homem ou de algum parente, né? Na fotografia, esse ofício era um ofício muito técnico, também exigia as mulheres também trabalharem com essas questões técnicas, né? E por muito tempo as mulheres não trabalharam tanto nas áreas mais técnicas, nas áreas mais racionais, né? Eram mais os trabalhos eram mais domésticos ou artísticos, digamos assim. E então acho que é importante a gente conseguir observar que as mulheres sempre tinham um olhar, né, nesse percurso da história. Elas tiveram um papel muito importante, principalmente nos nossos álbuns de família. E por muitos anos, quem registrou e quem registra até hoje muito a família são as mulheres. E elas não são consideradas como as fotógrafas, muitas vezes, né? Mas a constituição desses álbuns de família e a constituição das identidades familiares, inclusive, vem desse trabalho das mulheres. Então, acho que é muito importante a gente pensar nesse processo, né? Essas mulheres que a gente traz na história, elas estão trazendo muitas questões para se refletir do seu tempo, do seu período, né, de vida e de trabalho, que estão relacionadas às críticas da sociedade, a críticas políticas, a críticas sociais, né? E que por isso aqui acabam tendo algum certo reconhecimento, né? Então elas acabam trazendo, nem sempre são reconhecidas no seu tempo, elas vão ser reconhecidas um tempo depois, né? Porque elas estão fazendo um trabalho de registro que às vezes vai um pouco mais além daquele período, né? Daquele tempo.
como a Vivian Maier, por exemplo, que a gente tem como uma das grandes fotógrafas do mundo, hoje reconhecidas, né? Mas que morreu no anonimato. Nem ela não sabia que ela era fotógrafa, que ela poderia ser um dia considerada uma fotógrafa, né? E o trabalho dela tem coisas muito importantes relacionadas a esse olhar atento, né, de uma sociedade, de uma vida, de um cotidiano, de uma rua, de uma família, né? Então, acho que a mulher também tem essa possibilidade de, às vezes, estar mais atenta nesse cotidiano da família, do universo da comunidade, que às vezes também faz com que o homem esteja tão dedicado ao trabalho e que não consegue perceber também, né? Então, acho que complementa-se por isso. Não sei se respondeu. Sim, obrigada. E tanto que eu acho que aquelas imagens rupestres nas cavernas dizem que foram feitas pelas mulheres, né? Porque talvez os homens não tivessem um tempo disponível para fazer, já que eles estavam preocupados na caça, na pesca, na constituição do alimento ou na constituição dessa coisa externa da família, né? E as mulheres, então, tinham tempo para fazer isso, né? Tinham um tempo maior para se dedicar e para refletir sobre. É muito interessante, até porque quer dizer, olhando uma imagem, de que forma a gente pode perceber o feminino ou o masculino, né? Eu acho que são assuntos bem interessantes de se estudar e fazer um certo reconhecimento disso, né? Porque às vezes a gente passa meio batido essa discussão, essa reflexão sobre, né? Então, acho que também é importante. Ótimo. Obrigada. Diga. Não, eu queria só, eu não sei se a pergunta é para ti ou para a Lu, mas em relação a isso que a Lu falou, será que a gente consegue distinguir numa imagem, assim, algum traço de esse é um trabalho feminino ou masculino? Me chamou a atenção o que a Lu disse, eu não sei se eu entendi direito. Desde que as mulheres passaram a fazer mais parte do ambiente fotográfico, exercendo a profissão, será que a imagem ela se modificou de alguma forma, no sentido comparativo, uma imagem produzida por um homem ou por uma mulher, ou seria isso só um estereótipo? Porque, enfim, é arte. Fiquei assim meio curiosa com o que Mas será que em alguma forma de arte isso é possível? Na escultura, na pintura, na música? Não sei, pois é. Eu acho que não. Me chamou a atenção. Eu acho que não. Eu acho que eu tô aqui pensando no que vocês estão colocando e acho que talvez num texto escrito, talvez a gente tenha algumas nuances, mas acho que nem no texto. Será que não existe olhar feminino nem olhar masculino? Cenas do Ótima pergunta. É isso que eu ia falar sobre o olhar feminino. O que eu já vi uma discussão dessa, tem olhado do fotógrafo ou da fotógrafa, mas não que é um olhar feminino ou um olhar masculino. Mas eu gosto mais dessa ideia. Tem o olhar do artista, independente do gênero. Exato. Que seja. Ô, Liliane, mas é interessante, você acha... porque... Sim. Pode falar. Pode falar, Clóvis. Era só... Você acha que hoje as mulheres têm menos dificuldade para a aceitação do trabalho delas, já que quando a gente fala em grandes fotógrafos, vamos dizer assim, eu não tenho um número, mas a gente vai começar a lembrar, sei lá, 80% são homens. A gente ainda tem, por isso que também eu trago essa reflexão e essa discussão, porque eu venho de profissões que são essencialmente masculinas. Eu sou uma das primeiras pessoas formadas em informática
Eu me formei em informática em 1900 antigamente, nem vou contar para vocês o ano. E na minha turma de informática eram 6 mulheres, né, formadas. Eu trabalhei essencialmente 20 anos na informática e nesses 20 anos eram praticamente só homens. Só não foi completamente só com homens porque eu era chefe, então comecei a contratar mulheres, mas senão eram só homens do setor da informática, né? E quando eu entro na fotografia, eu tive o privilégio de estudar com esses grandes fotógrafos aí que foram meus colegas nesse processo inicial de graduação, né, de curso superior de fotografia. E a gente estava começando um espaço das mulheres. Eu não sei se a Silvana Moreira está aí hoje. Não, acho que a Silvana hoje não está. Não. Mas em Caxias do Sul a gente tinha a Silvana Moreira e tínhamos a Morgana Festugato, que eram 2 fotógrafas de referência de Caxias, assim, enquanto mulheres fotógrafas. Mas a gente praticamente não tinha referências de fotógrafas no geral, né? Os fotógrafos que eram as nossas referências, então, para fotografia de casamento, para fotografia de eventos, para as fotografias no geral. E então a gente vem de um universo de um trabalho que era meio que passado de pai para filho e não tinha muitos espaços para as mulheres. Por mais que a gente conheça, a gente entenda que tinham muitas mulheres que trabalhavam tanto na parte de revelação, de ampliação, ou mesmo na produção das imagens, mas nem sempre elas faziam o clique final da foto e ficavam com essa autoria, né? A Silvana e a Morgana faziam mais o social, né? Eu acho que a Carla Pauletti foi a primeira assim a quebrar isso, entrar no jornalismo, essa coisa assim. Isso. E hoje, até hoje, as estatísticas dizem, por isso que eu falei lá no início, as estatísticas dizem que no fotojornalismo, por exemplo, a gente tem 15% das mulheres publicando no fotojornalismo. Não significa que tenham menos mulheres atuando, mas nas publicações que são feitas nos grandes veículos de comunicação ainda são essencialmente masculinas. Eu ainda sofro, em algumas situações, alguns preconceitos com relação a ser fotógrafa. Já passei por situações, ainda no ano passado, em que eu fui fotografar um casamento e cheguei lá e o cara da filmagem não estava, ele foi contratado independente, não era da dupla de fotógrafo dele. E aí o cara me disse assim, o que tu tá fazendo aqui? Por que tu foi contratada? Como assim, por que eu fui contratada? Fui contratada porque eu sou uma fotógrafa. Era um casamento de um casal que não era de Caxias e eles me contrataram enquanto fotógrafa e contrataram uma equipe de filmagem de excelência da cidade. E a equipe de filmagem, então, não estava fazendo par com o fotógrafo, também de excelência da cidade. E aí, então, isso causou questionamentos, assim. Então, por que eu estava ali fotografando com essa prerrogativa de que eu estava fotografando com a melhor fotógrafa e eles tinham contratado a melhor equipe de filmagem, né? E por que não era o fotógrafo? Então, isso aconteceu mais que uma vez, né? Então, eu acho que o papel das mulheres ainda tem muitas coisas para se trazer à tona, assim, né? Nesse processo de trabalho, principalmente, né? Não nas artes. Nas artes, eu acho que a gente tem espaços já mais democráticos, um pouco mais democráticos ou igualitários. Alguma pergunta mais aí? Não sei se respondeu. Sim. E aí, então, tem outras grandes fotógrafas aqui, a Vivian Maier, que vocês já sabem a história, Kathleen Leroy, Eve Arnold, Cláudia Andujar, que é uma das grandes fotógrafas brasileiras, Dominique Auerbach, Hildegard, Nair Benedito,
Dá E para aí- ter, dá para ter a fotografia com as mulheres, parte 2. Ih, dá, tem muitas histórias aí para contar. Lili, Oi? dessas aí, qual que olha, todas elas têm uma obra exemplar, mas qual delas que tu curte mais? Qual que eu curto mais? Bom, eu acho que a história da Sophie me instiga muito, assim, eu gostaria de ser mais desprendida e mais e fazer pequenos grandes projetos como ela faz, assim, acho muito interessante a forma como ela cria esses projetos, né, que estão relacionados a uma vida mais desregrada, mais desordenada, assim, mas ao mesmo tempo tem uma profunda reflexão, assim, uma profunda ela consegue instigar algumas coisas que talvez a gente tivesse curiosidade. Seria interessante a gente investigar a vida do vizinho, a gente saber uma coisa do amigo, saber uma coisa do professor, da escola, né? Sei lá. E de alguém que estava passando na rua, mas a gente não vai fazer isso normalmente, né? A gente não se deixa fazer isso. E eu acho que ela é muito desprendida disso e ela consegue criar coisas interessantes a partir disso, reflexões interessantes a partir disso. Então, acho que ela é uma boa inspiração. Acho que sim. É o Maurício. Fala, Maurício. Eu senti falta aí da Annie Leibovitch. Eu não sei se você tem estudo sobre ela, mas é uma grande fotógrafa também que eu admiro bastante. Tem. Atuante E ainda, né? a minha lista aqui tem mais de 200. Eu acho que nós vamos seguir a sugestão da Lu e fazer um segundo turno, Lili, sabe? Porque eu fico impressionado com a história da Vivian Maier, né? A história é impressionante, a gente já viu no clube, já discutiu, mas tem muita gente, e tem muita gente do Brasil também, né, para conversar. Muita. Eu nem cheguei nos detalhes das brasileiras, agora eu ia chegar até na Cris Birrenbach aqui, que eu acho que é bem interessante também o trabalho dela, mas a gente pode deixar para a cena 2. Mas tem a Nair Benedito, tem a Maurien Basilit, tem a Cláudia Andujar, tem grandes fotógrafas no Rio e São Paulo. A gente tem eu participo de um grupo hoje que é um grupo de mais de 100, 200 mulheres. Na verdade, o grupo tem 3.000 integrantes no Brasil, que é fotógrafas brasileiras. Então, dentro desse projeto Fotógrafas Brasileiras, aí surgiram muitas mulheres de todos os cantos do Brasil afora, e tem muitas histórias para contar aí, muitas coisas interessantes. Muitas mulheres jovens também entrando nesse universo da arte, da fotografia, né, trazendo coisas reflexivas e importantes assim para a história da fotografia, a história, né, da nossa história no geral. Então, acho que tem bastante coisa para se contar. E as caxienses também. E as caxienses também. Né? Começar a registrar e divulgar a história, né, das caxienses. Como eu disse, a gente tem muitos poucos nomes assim das mulheres fotógrafas caxienses, né, que fazem parte de um universo em que a maioria fotografa hoje, mas que dentro da história a gente tem muito poucos nomes assim que trabalharam efetivamente no mercado, que estiveram no mercado de trabalho, né? Que a gente tem que sempre pensar se existe uma história. Oi? A Márcia aí? Qual delas? Da Lago. Márcia, naquele livro dos fotógrafos... Oi? Tava boa a pipoca? Tava boa. Sim. Daquele livro dos fotógrafos de Caxias, do museu, tinha alguma fotógrafa? Acho que não, né? Não, nenhuma mulher. Nenhuma, né? Acho que essa ali a história, entrar com a Silvana, com a Carla, a Paulette, por ali. Esse é um trabalho, e essa é a minha proposta de fazer, então, o Festival Arte Foto, que esse ano vai entrar junto com a Semana da Fotografia, em agosto, estejam convidados, que eu quero fazer, então, uma programação de fotógrafas mulheres, então, de Caxias, do Brasil e do mundo aí. Então, a gente vai fazer uma programação especial de mulheres, junto com a Semana da Fotografia. Vai ser uma atividade toda virtual, que vai ser em agosto, na semana do dia 19 de agosto. Estejam convidados, depois eu mando programação. Beleza. Agenda.
Brenda, só um dado curioso que eu tava procurando agora, achei. No clube, até o ano passado, as mulheres eram 36% dos associados. Olha, estamos bem representados. Mas Nós temos que ocupar mais espaço, meninos. Mas inclusive, a Anne levantou um dado bem legal essa semana, que a rotatividade das mulheres, por exemplo, aquela foto, eu também percebi só a Lu, daquele grupo que estava ali. Né? Tem mais algumas ainda remanescentes, mas a rotatividade das mulheres em relação ao grupo de homens do clube. Eu já vou combinar aqui com a Lili para a gente fazer a parte 2, porque essas fotógrafas contemporâneas eu acho que interessa a todo mundo, tá, Lili? Eu fiz aqui uma lista, assim, por exemplo, eu tenho uma lista muito grande, mas eu fiz aqui uma lista, por exemplo, só de autorretratos, assim, sabe? Então, tipo, só fotógrafas que fizeram seus autorretratos, aqui tem uma infinidade delas, assim, que dá para falar sobre os autorretratos, discutir, e aí tem bastante coisa aí. Vamos isso aí tá bom. Segundo dia podia ser só com brasileiras. O Clóvis está sugerindo fazer um só com brasileiras. É uma Pode ideia. ser. É uma ideia. Eu acho que tem material aí, é só a gente trazer para vocês poderem saber mais sobre as histórias delas. A gente tem muitas histórias interessantes e muitos relatos de trabalhos interessantes, né, dessas fotógrafas. Essa apresentação vai ficar disponível em algum lugar? Eu posso disponibilizar, assim, num PDF e depois mandar pelo WhatsApp, pode ser? Eu tenho bastante interesse. Pode mandar para mim, Lili, que tá bem bacana. Pessoal, então eu vou combinar com a Lili na sequência dos nossos encontros. Deixa eu ver se o Maurício tá por aqui ainda. Tá aí, Maurício? Aqui. O Maurício, essa semana não, acho que foi ontem me ligou para dar uma notícia boa aí a respeito dos nossos encontros. Eu não vou nem falar, vou deixar ele, que a ideia toda é dele, senão eu fico levando a fama. Então, nós conseguimos agendar aí para a próxima quarta-feira, com o Gandara, a apresentação aí do Valdemir Cunha. Ele vai fazer uma apresentação aí sobre fotolivro, fotografia do estilo que ele fotografa lá, né? As viagens que ele faz. Então vai ser um encontro bacana aqui em São Paulo. Já tivemos a oportunidade de ter o Valdemir Cunha várias vezes lá no Luminous, fazendo as palestras dele, né? Então a semana que vem a gente vai ter aí o encontro com ele na quarta-feira, às 20 horas, né, Gandara? Isso, eu já vou, assim que a gente terminar aqui, eu já vou mandar os avisos, né? E é muito legal. O Valdemir é fera. Valdemir é fera. Valdemir, vocês lembram? Ele esteve aqui em Caxias faz 2 anos, né, Marlisa? Marlisa está abanando com a cabeça lá. Naquele momento eu já achei muito importante, mas naquele momento a gente tinha muita fera aqui em Caxias. Era Valdemir Cunha, era Emídio Luigi, era Orlando Azevedo e o grande Evandro Teixeira. E mais, agora eu vou apanhar aqui, porque eu não vou me lembrar do nome da outra jurada. Mas isso é por problema meu. Eneida Serrano, Ganda. Hã? Eneida Serrano, isso aí. Então, o Valdemir é um cara que hoje em dia se dedica muito, né, Maurício, a produzir fotografia autoral, a levar as pessoas a fotografar e a produzir fotolivros. Tem um som aberto aí. Então, na quarta-feira que vem, a gente vai fazer uma reunião conjunta com o Luminous. Vamos reunir aqui para ouvir o Valdemir. Eu já mando em seguida para vocês como fazer para ingressar. Lili, muito obrigado. Estava muito legal, gostamos muito de escutar. O pessoal estava magnetizado, que acho que a gente aprendeu muito. A gente ficou feliz, né, de ver a importância do olhar feminino e das mulheres. E aí acabou ficando essa questão aí, né? Existe isso ou não existe? Dá tempo para a gente pensar e conversar daqui a alguns dias sobre essa pergunta que ficou desse encontro. Muito legal mesmo, em nome de todo mundo, te agradeço ter tirado esse tempinho para falar para a gente.
Eu que agradeço, Ganda, agradeço todo mundo aí que me ouviu. Desculpa se eu me demorei um pouquinho, mas é sempre importante dar um contexto aí para poder começar na história, né? E espero ter contribuído. Tá legal. A minha função é que é chata. Ontem eu ouvi o Clóvis dizendo que na Fototec ele vai deixando e eles vão até a meia-noite. Né? Então, não. Lá no Luminos a gente dá umas esticadas de vez em quando também. Sempre fica uma galera para mais tarde. O troço aqui é até 9h30, no máximo 10 horas. Tá bom? Gandara, aqui a gente fazia ver fotos e ouvir histórias, e aí quando o negócio engrenava, eu deixava o porteiro vir dizer assim, vocês têm que ir embora. Porque não ia passar de chato, né? Eu estou acostumada que os meus alunos agora nas aulas virtuais têm ido às aulas até às 11h30, meia-noite. Mas estou acostumada com isso aí. Isso aí, olha, isso aí vai longe, a conversa é muito boa, né? E para os ouvidos da gente, tá todo mundo atento, tirando o Paquito que está dormindo encostado naquela cuia de choque. O Gandara, o Valdemir está fazendo o livro da Fototec, da quarentena. Olha. Que bacana, Clóvis. Como assim, Clóvis? Ele tem uma editora, né? Editora Origem. E ele quem vai fazer a curadoria, vai fazer tudo. O Valdemir é um realizador de sonhos. A galera grande aí, viu? Tem bastante gente que ele está fazendo fotolivro. Ele é um realizador de sonho, que todo mundo quer fazer um livro e ele viabiliza isso. Você faz uma tiragem pequena e consegue fazer. Ele é um realizador de sonhos. É muito bom ele. Eu sou fã dele. No passado ele fez o livro da Ana Taeme, da Rita Barreto. Eu tenho o da Rita. Bastante livro aí. Pois é, a gente já falou aqui no clube, no final do ano a gente podia ter um livro de final, né, de participação de todo mundo, com as fotografias. Quem sabe o Valdemir encaminha isso pra gente, né? Ele viabiliza, e não é tão caro, não. O nosso presidente que não gostou da ideia. Convidativo. Os caras querem me derrubar, sabe? Parabéns, Lili, tu nos orgulha. E tá me ouvindo? Sim, tô ouvindo. Tá. Orgulhada aqui, orgulhada. Eu só quero saber se tu vai ser cadastrada por Esmeralda ou Caxias do Sul agora. Eu não sei, eu tô tendo um problema de dupla identidade. E aí eu mudei até o mapa astral, agora não sou mais de janeiro, não sou mais de Capricórnio, agora eu renasci em agosto, e aí eu tô com um problema cósmico, assim, de mudar o mapa astral, essas coisas todas. Não sei se o Paquito e o Ganda tiveram esse mesmo problema, mas eu tô com vários problemas de identidade. Obrigada aí pela... Ele vai voltar pro clube? Olha, assim que possível, por exemplo, a semana que vem eu tenho aula todas as noites. 5 anos ela fala isso. Isso é enrolação, eu larguei de mão, sabe? Larguei de mão. Nas bienais eu ligo pedindo para mandar fotografia. Sabe? Estou precisando de alunos. Estou precisando de alunos. Nós te mandamos os alunos. Pessoal, muito obrigado. Lili, obrigado por mostrar todo esse conhecimento e mostrar para a gente como a gente é burrinho, né? Como a gente sabe pouco de fotografia, mas a gente promete estudar mais. Pessoal, quarta-feira que vem, então, casa cheia, público de Grenal, né, Maurício? É isso aí, vamos lá, gente. Vamos juntar as forças. Público de Grenal aqui, vamos chamar todo mundo, vamos prestigiar o Valdemir. Uma boa noite para vocês. Bacana, até. Boa noite, gente. Obrigado. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Tchau, Lili. Tchau. Um axé da Bahia. Um abraço bem grande, que eu tô com saudades. Ô, Ganda, manda o arquivo aí para depois botar. Fora, Paquito! Puta que pariu. Tchau, Barbie. Tchucão. Ah, meu Deus do céu. Na próxima reunião nós vamos mandar distribuir vinho para vocês, tá? Não, mas manda o Paquito. Lá. Quero ver a reunião inteira. Olha, vai mandar pro Sedex? Falando. Vou ter que mandar pro Sedex aí para Bahia. Para aquela fotógrafa que faz aberração, Barbie. Sabes aí, rapaz? Bom, agora eu vou assistir o Fla-Flu. Tchau. Opa, agora ficou bom. Um abraço, beijo pra ti. Terminou a reunião, eu tenho aqui um botão vermelho que diz que quando eu quiser eu desligo, eu vou desligar agora.